Bom dia a todos. Eu sou o professor Flávio Gasperini e nesse momento que estamos vivendo, eu queria desejar que todos vocês permaneçam em suas casas, se protegendo, na medida do possível, tentando evitar sair, né? Somente quando houver realmente necessidade para buscar alguma coisa ou se levar alguma, um alimento para algum familiar, tentem se poupar ao máximo, tá? Que isso aqui vai passar o quanto antes. Bom, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. O que que a ortodontia pode contribuir para o nosso planejamento protético? Eu não quero com essa aula eh, transformar todos em ortodontistas, muito pelo contrário, mas fazer com que o clínico ou com que o protesista possa executar pequenos movimentos ortodônticos com dispositivos simples para favorecer o seu planejamento, né? Então, diante do nosso paciente, é muito simples a gente se deparar com um caso de saúde periodontal, onde a gente tem uma harmonia de, de arcos, né? Um alinhamento dental favorável, né? E dentro desse alinhamento dental favorável, um periodonto saudável, um equilíbrio oclusal, se a gente pensar em algum momento em fazer alguma correção estética, alguma alteração por desejo do paciente, ou se tiver alguma necessidade local para fazer algum tipo de procedimento, as coisas se tornam mais fáceis, né? A gente tem um posicionamento favorável que leva o profissional a não ter grandes dificuldades para executar qualquer procedimento. Mas, na realidade, a gente se depara com pacientes no consultório que eles apresentam uma série de problemas que podem fazer com que a gente execute algum tipo de manobra de planejamento mais detalhada, né? Por exemplo, casos de grandes diastemas, pequenos diastemas a gente consegue resolver de uma forma simples, né? A gente consegue transformar com resina compósita, ou a gente consegue fazer um tipo de laminado, ou a gente consegue até, em alguns casos, se for o momento, de executar até uma coroa protética. Mas grandes diastemas dificultam o nosso planejamento. A gente tem que acabar partindo para um recurso ortodôntico para não exagerar na dimensão mesodistal do dente. Outra situação que a gente tem que é desafiadora para a reabilitação protética são as alterações oclusais. A gente tem alguns tipos de mordidas de ponto de cuspo, de entorno, né, que dificultam nosso, a relação maxilomandibular do paciente. Então, isso é um transtorno, uma dificuldade enorme para a gente conseguir equilibrar a oclusão do paciente. Então, uns desafios muito grandes que a gente precisa, se não partir para um tratamento, uma movimentação ortodôntica, fica difícil a gente pensar numa facilidade no tratamento ou de um tratamento pequeno. A gente tem que partir para grandes mutilações, e isso não é o que a gente deseja para o nosso paciente. Outro grande desafio comum são perdas dentais, né, ou agenesias, ou discrepâncias de tamanho, de rebordo para tamanho dental. Então, às vezes a gente tem dentes pequenos, pela miscigenação racial, nós temos no Brasil. Muitas vezes nós temos arcos pequenos e dentes grandes, ou dentes pequenos com arcos ósseos grandes. Isso faz com que haja um espalhamento dental e muitas vezes o espaço entre um dente e outro criado é insuficiente para comportar um dente no local. Então, nós nos deparamos com desafios inerentes ao problema do paciente e muitas vezes dificulta o nosso planejamento. Outro desafio seriam alterações de cor e de posição. Nem sempre ele tem uma discrepância de arcos, mas a posição que o dente ocupa, né, dificulta a nossa proporção de reabilitação, bem como alguns manchamentos, algumas cores
que muitas vezes, eh acaba acarretando em grandes tratamentos onerosos ao paciente, e a gente tende a fornecer a ele um tratamento que seja um pouco mais generalizado, né. Esses pequenos espaços dificultam a nosso planejamento. Tem que, muitas vezes, partir para algum tipo de procedimento que aproxime melhor os dentes, sem tantos esforços, sem tantas dificuldades. Perda de dimensão vertical, né, então a perda precoce de um elemento dental, é comum a gente ter, um encaixe na oclusão do paciente, ou seja, há extrusões dentais e há mudanças de posição dentais que acabam fazendo com que um dente de um arco ocupe o espaço antagonista. Seria inviável qualquer tipo de planejamento protético, nessa situação, sem contar que o paciente acaba não conseguindo executar os seus procedimentos mastigatórios de forma correta. Outra situação comum, desproporções estéticas, né, nós temos dentes, restaurados, nós temos microdontias, né, essa microdontia, né, pela proporção áurea que a gente sabe, a gente conhece, tem acaba tendo uma dificuldade maior em fazer a restauração, a reconstrução, né. Esse incisivo lateral, por exemplo, se a gente for reconstruir da forma convencional, ele vai ficar basicamente, acabei clicando aqui, vai ficar basicamente o tamanho do incisivo central. Isso é uma desproporção estética muito significativa. Outro problema desafiador que a gente tem na odontologia seriam modificações estético-funcionais, né. Nós temos muitas vezes, eh mudanças esqueléticas que favorecem a projeção nos incisivos e acaba o paciente tendo uma oclusão como essa aqui, mordida em topo, ou mordidas cruzadas bilaterais. E esses espalhamentos dificultam tanto a função mastigatória do paciente quanto o equilíbrio estético. Vocês podem ver que mordida em topo acaba prejudicando aqui a incisal desses centrais, sem contar que há um grande esforço mastigatório, uma grande mutilação, posterior, por conta dessa mordida cruzada ineficiente. E um grande desafio, da reabilitação protética, que é muito comum, que acho que é uma das coisas mais comuns que um clínico ou um protesista pode executar, né, seriam as mudanças do espaço biológico. Em situações, comuns em região posterior, é muito fácil a gente pensar em uma uma correção cirúrgica periodontal, né. Então a gente tem esse recurso interessante na odontologia, a gente pode, desde que não haja invasão muito abaixo da crista óssea, a gente, poder aproveitar esse elemento dental, desde que ele tenha condições de proporção coroa-raiz favorável, mínima de 1:1, de fazer esse procedimento de cirurgia periodontal, ou, em outros casos, quando envolve regiões estéticas, movimentos ortodônticos para poder tirar esse dente de posição ou fazer com que a linha de terminação fique mais evidente e a gente possa, eh executar os procedimentos de moldagem e, eh, e adaptação da peça protética, para depois a gente contribuir para o espaço biológico ficar mais, protegido e a gente expor mais essa linha de terminação. Então, essa linha de terminação ela pode ser feita tanto com a cirurgia periodontal ou também através de movimentos ortodônticos ou associação de ambos, que também é tão comum quanto, né. Antes de entrar na parte específica da aula, eu não posso deixar de falar um pouco sobre a anatomia do periodonto. Então nós temos a anatomia macroscópica, que todos nós conhecemos e aprendemos, né, como as partes constituintes dos dentes e do periodonto, seriam o esmalte, a dentina e a polpa.
Na raiz, o cemento protege a dentina e na coroa, o esmalte protege a dentina. Nós temos entre o osso e o cemento o ligamento periodontal, né? E o osso alveolar, que funciona como o periodonto de sustentação. Microscopicamente, nós temos o epitélio do sulco, né, que seria aquele comprimento mínimo onde deve se conter ali a linha de terminação dos preparos, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. O que seria, na verdade, especificamente falando em espaço biológico, né, espaço biológico comportaria apenas o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. E o que seria especificamente o espaço biológico? Né? É a distância compreendida entre a base do sulco gengival até a crista óssea alveolar, ou seja, da base do sulco gengival até a crista óssea alveolar, sendo constituído pelo epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Essa região é uma região muito importante, tanto para a periodontia quanto para a prótese e a dentística, né? Que é uma região extremamente vascularizada que tem que ser evitada, né? O contato nessa região favorece uma série de transtornos de sustentação, de preservação da saúde periodontal, bem como a longevidade dos seus trabalhos restauradores. Então, falando genericamente aqui, quais são os componentes do periodonto, né? O periodonto de sustentação, que eu adiantei um pouco já, seria o osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento. Então, tudo isso faz com que ah, o órgão dental e a função mastigatória seja sustentada, essas cargas se dissipem fisiologicamente ao longo do osso. Cobrindo tudo isso como se fosse uma capa protetora, seria o periodonto de proteção, né? Constituída de gengiva queratinizada, o sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Tudo isso faz um invólucro ali que protege esse periodonto de sustentação de grandes problemas, né? O espaço biológico ele é uma região extremamente cobiçada ali e todos nós deveríamos tentar proteger ao máximo de maiores transtornos traumáticos ou iatrogênicos. Então, assim, na ânsia, no desejo de resolver fatores estéticos, muitas vezes o profissional acaba invadindo esse espaço, né? Esquecendo que futuramente a gengiva ela vai sofrer, ela vai se deparar, ela vai reclamar de alguma forma com o que foi realizado, né? Então, quando você executa preparos dentais, preparos protéticos, né, invadindo essa região, a gente cria um fator iatrogênico, né, e não de promoção de saúde, né? Quando a gente resolve ou precisa mexer nessa área do espaço biológico, a gente tem que alterar a posição dele, tá? Então, respeitar uma média de 3 milímetros de distância da crista, ou seja, do término do seu preparo, né, que tem que ter no máximo meio milímetro dentro do sulco gengival. Se a gente precisar com que o seu preparo vá além, com certeza, então a gente vai ter que trabalhar na distância desse espaço biológico, vai ter que modificar esse espaço biológico, ou através de uma cirurgia periodontal, ou através de um movimento ortodôntico, desde que haja possibilidade, tá? Então, o periodonto de proteção, ele deve ter suas dimensões fisiológicas respeitadas. Se ele tem a necessidade de aumentar esse preparo por conta de uma cárie maior ou de uma pequena fratura, a gente precisa modificar a posição desse espaço biológico antes que o problema se instale, tá? Então, a margem cervical do preparo, ela deve estar localizada no limite compatível com a possibilidade de controle de placa por parte do paciente. Se o paciente tem dificuldade para poder fazer uma escovação correta, uma higienização perfeita, com certeza você também não vai ter certeza que o seu trabalho protético ou restaurador vai também ser possível de ter uma adaptação perfeita também. Tendo necessidade de estender, nós temos que modificar a posição desse espaço biológico, né? Então, de uma forma geral, clínico, né? Clinicamente, a gente acaba executando na anamnese
tanto o exame clínico quanto a avaliação do exame radiográfico, né? Inspeção visual, sondagem do sulco, avaliação da higiene oral do paciente, como que é o espaço protético que esse paciente apresenta para fazer a reabilitação, qual é o custo-benefício que a gente tem e oferece ao paciente de cada tipo de trabalho protético, se há ou não necessidade de cirurgias para correções ou para exclusão de elementos que estão condenados, ou nivelamentos de rebordos regulares, se há ou não a necessidade de algum tratamento endodôntico ou até ortodôntico. Radiograficamente, muitas vezes ele mostra problemas que o paciente não apresenta na clínica, no exame clínico, né? Então, solicitar um exame radiográfico é fundamental, né? Inspeção das radiografias, tanto a panorâmica quanto a periapical completa, avaliação mais detalhada associada com o exame clínico do periodonto, se há uma relação entre osso e raiz, como que a gente pode determinar algum tipo de correção do espaço biológico se aquela raiz aqui do dente em questão está muito curta. A gente tem que pensar isso através da radiografia. A avaliação desse espaço biológico, se vai ser necessário ou não a cirurgia, ou se for inviável por questões estéticas da cirurgia, se a gente pode pensar numa correção ortodôntica ou associação de ambas. Ok? Então, a avaliação clínica, a gente acaba tendo a possibilidade de avaliar um caso como aquele, como assim na primeira imagem, né, de um término de preparo, cadê voltando aqui? Um término de preparo muito abaixo do nível gengival, né, invadindo já o espaço biológico, se é melhor eu executar um momento de coroa clínica, né, uma cirurgia periodontal, ou se eu posso fazer um tracionamento ortodôntico. Nesse caso, quando a gente faz uma avaliação, será que esse dente tem um envolvimento, uma proximidade com a polpa? Se eu preciso fazer um tratamento endodôntico? Será que o término desse preparo dental inviabiliza a restauração direta? Será que eu tenho que fazer algum tipo de manobra cirúrgica na gengiva para poder expor mais o término do meu preparo? Será que essa coroa instalada não está com sobrecontorno ou não tem alguma alteração na parte cervical da adaptação dessa peça? Então, a radiografia, né, associada com o exame clínico, ela complementa o meu diagnóstico. Então, aqui a gente observa aqui um tratamento endodôntico irregular ou não executado, uma lesão perirradicular, ápice, e um núcleo, um pino muito solto, acaba favorecendo fraturas laterais e até a condenação desse trabalho protético. Uma lesão de cárie profunda que pode determinar nossa nosso planejamento, se a gente vai ou não executar um trabalho direto ou um trabalho indireto. Tá? Associado tudo isso a uma avaliação radiográfica, a gente consegue fechar um diagnóstico no paciente mais, é, mais adequado. Então, um caso como parecido com aquele, onde a gente tinha uma lesão coronária muito extensa, pela radiografia a gente observa que uma região de furca praticamente inexistente, é frágil, e uma lesão aqui óssea, acaba que a gente muitas vezes acaba condenando esse dente pela avaliação, associação da avaliação radiográfica com a avaliação clínica, né? Outra situação, uma cárie próxima à região cervical, provavelmente invadindo aqui a região gengival e espaço biológico, por conta da posição do terceiro molar, que dificulta a posição de uma matriz e a gente poder conseguir fazer um tratamento restaurador, se bem que essa lesão de cárie aqui já invadiu a polpa dental. Então, são situações multidisciplinares que a gente acaba tendo que executar uma cirurgia para remover um dente que está causando o transtorno, para ter acesso a uma lesão, para poder aproveitar o elemento dental futuramente. Tá? Outra situação clínica, tratamento endodôntico com raízes curvas, né? Uma lesão grande, porém uma raiz curva, dificulta muitas vezes a posição de um pino intrarradicular. Uma situação de perfuração de raiz, perfuração lateral, a gente acaba tendo que executar um planejamento mais adequado para solucionar esse caso. Outra situação clínica de perda óssea significativa, gerando mobilidades e muitas vezes inviabilizando o tratamento protético,
nesses casos. Ou situações onde se depara com tratamentos endodônticos inadequados e a perda desse material, desse trabalho protético, tendo que executar novamente um outro planejamento, né. Só que a gente tem que pensar de uma forma mais histológica, falando do espaço biológico, falando sobre tecido gengival. A gente sabe que tem vasos sanguíneos, a gente sabe que tem inervação, mas a gente nunca partiu para a histologia para saber exatamente a grandiosidade dessa nutrição que o dente recebe, que o periodonto recebe, né. Nós temos um plexo vascular dentro gengival, nós temos os vasos que nutrem o ligamento periodontal, que nutrem o osso alveolar e que nutrem a mucosa bucal, né. Esse plexo vascular dentro gengival, ele é fundamental para mobilizar as células para remodelação óssea. Vou falar mais adiante sobre a remodelação, como é interessante, que a gente pode utilizar como referência, tanto para o reparo, entender o reparo ósseo da da do ligamento periodontal, e o reparo ósseo também é fundamental para o movimento ortodôntico. Então, histologicamente, a gente tem um microambiente periodontal, onde, de formas gerais, ela é composta por cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, mas é uma região fartamente irrigada e fartamente vascularizada, justamente para permitir essa remodelação e essa modelação óssea, conforme a necessidade, de acordo com algum transtorno que ocorra, alguma alteração que ocorra nessa região. Aqui, justificando aqui uma imagem, mostrando o ligamento periodontal, um corte feliz aqui, mostrando um vaso sanguíneo bem calibroso, nessa região, para nutrir boa parte dessa região cervical, mostrando aqui a inserção conjuntiva, o plexo vascular dentro gengival, um vaso saindo da tecido ósseo, mostrando o ligamento periodontal rico em fibras. O cemento, uma função basicamente de ancoragem, né? Então ele recebe fibras que se ligam tanto ao cimento quanto ao osso alveolar, passando pelo, pelo ligamento periodontal. Só que é um tipo de tecido de baixo turnover, né? Na região avascular, ele não costuma ter uma remodelação significativa, muito pelo contrário, ele só vai sofrer reabsorções quando tiver um trauma muito significativo. Então, essas células não apresentam receptores aos mediadores químicos da remodelação óssea. Então, esses mediadores químicos existem circulando na corrente sanguínea e existem também na região de ligamento periodontal, que não é diferente. Mas a região de cemento avascular tem essa característica, elas não têm esses receptores dos mediadores. Então, ela só responde basicamente a uma reabsorção. Por exemplo, a reabsorção radicular externa, por exemplo, né. O ligamento periodontal, a gente colocou até uma estrelinha aqui de número 1, porque ele é o tecido, é a região de maior remodelação do organismo. Ela constantemente está se remodelando pelas cargas mastigatórias ao longo do, do, dos anos, né, do paciente, utilizando a função mastigatória constantemente, ela está se renovando de uma forma constante mesmo. Ela não tem, é, ela não tem parada. Assim, ela tem momentos de estagnação, mas ela é constante na sua remodelação ao longo dos anos. A função básica do ligamento periodontal seria suporte, né? Ele dá sustentação, a posicionamento do dente no alvéolo. Tem a função sensorial também, né? A gente tem a sensação tátil, a propriocepção de alguns alimentos, a consistência, se a presença ou não de se um alimento é macio ou duro. E tem a função também de absorção de impactos. Funciona como um amortecedor. É uma articulação do tipo gonfose, então ela absorve de uma forma muito eficiente esses impactos de uma forma constante, tá? Constituído de vasos e nervos, né, além da nutrição sanguínea, água, fibras de colágeno e células, predominantemente fibroblastos, tá? O osso alveolar é um tecido conjuntivo complexo, né?
tem o de inserção e o osso alveolar medular, né. Ele tem ao contrário do cemento, ele tem um alto turnover, né. Ele é fartamente, presente as células, né. As células principais são os osteoclastos, que reabsorvem o osso, né, os osteócitos, que ficam aprisionados no osso, e os osteoblastos, que formam o osso, tá. Quando estamos diante de algum trauma ou de alguma necessidade de remodelação, esses osteócitos aprisionados, eles se sentem, né, como se fossem, eh, como vou dizer, fugiu a palavra aqui, como se fossem, sensores e a um estímulo mais acentuado, eles são mobilizados a, se transformarem em osteoblastos, se modificarem em osteoblastos e formar o osso quando houver necessidade. Mas a principal função deles é sinalizar quando há algum problema além do normal, tá. Então esse osso, esse tecido, ele é interessante porque ele responde pela sinalização, né, é uma comunicação cruzada entre as células, regulando a remodelação óssea. Então, entrando na parte molecular do tecido ósseo, a gente tem que entender que o estresse mecânico, ele induz a deformação da matriz. Então, qualquer tipo de alteração, mastigatória além do normal, nós vamos formar cracks, né, microsinais, né, e estresse por compressão de fluxo do fluido. Então, os osteócitos, eles são responsáveis pela sensação de que algo está ocorrendo de forma errada. Então, ele gera sinais mecânicos que levam à alteração da expressão gênica, né. Isso resulta no recrutamento tanto de osteoblastos quanto de osteoclastos, que vão corrigir o problema que foi instalado, tá. 2 artigos muito interessantes, um que fala sobre o movimento dental ortodôntico, né, e o trabalho do Michael Cohen, que ele fala sobre a biologia do tecido ósseo, né, tira um pouco aquele paradigma que o osso é um tecido duro, inerte, que não tem função nenhuma. São dois artigos muito interessantes, principalmente do Michael Cohen, que ele fala sobre a a parte molecular desse movimento, dessa remodelação óssea, que é muito importante a gente entender, tanto pela cicatrização de um alvéolo pós-extração, quanto pela remodelação óssea frente a um movimento dental no tratamento ortodôntico, tá. Então, quem regula tudo isso, quem é o maestro dessa remodelação, são os osteoblastos. Eles que controlam, o quanto que o osteoclasto vai fazer a remoção do tecido necrosado, quanto a suspensão dessa atividade pelo osteoclasto, e aí ele passar a atuar e depositar a matriz osteoide, tá. Então, os mecanismos moleculares de modulação entre osteoclastos e osteoblastos é fundamental, principalmente pela ação das proteínas que estão envolvidas, seriam a proteína RANK, o ligante dessa RANK e a osteoprotegerina, que eu vou falar para vocês. Tá? Então, basicamente, os osteoblastos, eles produzem essas proteínas de regulação, tá? Então, tanto o ligante de Rank quanto a osteoprotegerina, como se fossem chaves e fechaduras que abrem portas. Então, quando há uma necessidade, através do osteócito, de receber um sinal de alguma alteração, o osteoblasto, ele mobiliza, primeiramente, fazendo com que expresse a RANKL, que é o ligante de Rank, e o osteoclasto, que expressa a Rank, se liga. Sabe que tem que estar em determinado local para poder executar a limpeza e remoção do tecido que está alterado. Quando esse tecido já foi alterado, o próprio osteoblasto, ele acaba liberando a osteoprotegerina, que bloqueia a ligação do rank e impede que o osteoclasto evolua e tire mais osso do que o necessário, tá? Então, basicamente, os osteoblastos, eles são os principais reguladores da remodelação óssea, tá? Eles podem expressar proteínas que controlam a atividade osteoclástica, seria o ligante de rank, o RANKL, tá? Eles também produzem a osteoprotegerina, que seria o regulador contrário ao RANKL, ou seja, ele se liga ao próprio ligante que ela mesma produz, fazendo com que o osteoclasto não tenha nenhuma comunicação
ele não saiba, não tem nenhuma função depois que ele não tem a ligação com o ligante. Então ele não tem a ordem de desgastar, tirar o osso. Ele acaba ficando inerte e não mais fazendo a função de remoção do tecido ósseo problemático. A osteoproteginina tem uma predileção pela RANQ-L também, assim como o RANQ, que é a proteína do osteoclasto, mas a osteoproteginina ela bloqueia e faz com que o osteoclasto perca a sua função e o osteoblasto passe a fazer a função de formação do tecido ósseo. Tá? Então, a osteoproteginina se liga à RANQ-L, inibindo a ação do osteoclasto. Tá? Osteoclastos e as células dendríticas, ambas derivadas dos macrófagos, elas expressam RANQ. A RANQ-L é uma importante comunicação entre as células T do sistema imune e as células dendríticas. E os osteoblastos e as células T do sistema imune, elas também expressam o RANQ-L. Esse complexo todo de biologia molecular, a gente entender que não basta a gente colocar um mecanismo, um dispositivo sobre os dentes, adaptar um fio com um elástico, que tudo vai acontecer se a gente não entender. Então, tudo isso é interessante para a gente não ativar demais um aparelho ortodôntico, nem ativar de menos, sabendo que tudo isso está respondendo constantemente. Quando a gente instala um dispositivo ortodôntico, a gente acaba exacerbando uma atividade que a gente não deseja. Tá? Então, isso sempre vai acontecer, tendo ou não força ortodôntica, mas é constantemente renovado no nosso ambiente, no nosso microambiente periodontal. Tá? Sei que é um pouco complexo, mas eu tentei facilitar ao máximo. Basicamente são fechaduras e portas que se abrem e que se fecham. E quem regula é o nosso querido osteoblasto. Tá? Entrando na parte interessante da aula, né? Qual é a relação das forças ortodônticas com o nosso periodonto? Né? A gente tem que entender o seguinte, que o movimento dentário, nós temos forças mecânicas, a força mecânica gera uma reação do ligamento periodontal, que é essa reação toda que eu falei com vocês agora, da biologia molecular, dos osteoblastos, dos osteoclastos. Isso acarreta uma modelação, que seria a própria movimentação dental, e associado à modelação, tudo isso dentro de um controle de forças, ocorre depois que a gente faz o movimento dentário, a remodelação óssea. É um processo fisiológico contínuo, né, incluindo o osso formado pela modelação. Okay? Então, Schaub e Florin, em 1841, já tinham essa teoria da pressão e tensão. Né? A primeira teoria sobre movimentação ortodôntica. Então, alterações no fluxo sanguíneo associadas à pressão ou à tensão no ligamento periodontal, né, acabava tendo a formação ou a liberação de sinalizadores químicos, ou mensageiros químicos, que seriam as sensações dos osteócitos, e tudo isso ativavam células que iriam projetar ali uma movimentação ortodôntica. Na verdade, essas células, na verdade, elas são responsáveis pela remodelação óssea. E junto com uma força ortodôntica na coroa, acaba acarretando um movimento ortodôntico também. Tá? O movimento dentário, basicamente, né, ele projeta ali uma carga mecânica sobre o osso, óbvio, como a carga mastigatória projeta, mas é uma carga mecânica forçada. Tá? Então, a aplicação de cargas mecânicas sobre o tecido ósseo é essencial para manter a sua integridade e a ausência desse estímulo provocaria perda óssea. É como um astronauta, ele tem que estar constantemente se movimentando para ativar a função muscular. Tá? A teoria da pressão e da tensão, né, o movimento dentário ele causa alterações no fluxo sanguíneo, gerando liberação de mediadores químicos. Então, essa teoria ela foi comprovada depois de alguns anos, onde a gente pôde realmente comprovar a presença das células responsáveis pelas funções de remoção e de formação óssea. Então, como seria ao longo do tempo? Né? Nós temos uma compressão inicial, há um deslocamento inicial desse dente e a formação dessa lag phase, onde tem uma reabsorção indireta, ou seja, uma pequena reabsorção. Né? Se a gente fizer um movimento de baixa intensidade e de longa duração, esse movimento dentário vai ser progressivo e haverá uma reabsorção
por conta daquela ativação osteoblástica, vai ter uma reabsorção pelos osteoclastos, né, da parede que ele vai estar comprimindo em direção ao movimento que você está executando. Se a pressão, se a força for muito intensa, ao invés de eu ter um movimento dentário, eu passo a ter uma necrose ou uma alteração ali dos ligamentos periodontais, acarretando em perda óssea significativa. Então, a dosagem dessa força ela é muito interessante. Tem que ser muito bem controlada mesmo, tá? Então, existem fases do movimento dentário. Na fase inicial, há uma compressão do ligamento periodontal, né? Então, nós temos uma fase inicial, uma compressão em uma das partes. Essa parte que está sendo comprimida vai mobilizar osteoclastos do próprio ligamento periodontal, desculpem, do próprio ligamento periodontal. Os osteócitos vão ser sensibilizados e os mediadores químicos vão trazer pelo ligamento periodontal outras células que vão degradar esse tecido ósseo, vai haver uma reabsorção dessa parede, tá? Vai haver um contato dente-tecido ósseo, ou seja, o ligamento periodontal ele vai ficar um pouco mais comprimido. E nesse lado, o dente vai ter uma leve extrusão, uma leve, pela mobilização aqui das células, vai ter um processo inflamatório controlado, e esse lado da raiz vai haver uma leve extrusão. O outro lado, por sua vez, ele vai acabar sendo tensionado, as fibras vão ficar mais estiradas. Então, haverá uma reabsorção indireta em uma das partes que vão ser responsáveis pela sinalização. Então, a reabsorção óssea a partir de espaços medulares e sistemas de Havens, do próprio osso. Os osteoclastos locais, eles são recrutados, tá? Por conta da sinalização dos osteócitos, e haverá uma zona de hialinização, tá? Perda de suprimento ósseo, necrose estéreo, ou seja, na verdade vai ter, o osso vai acabar sendo reabsorvido nessa região, e depois de um tempo, outras células vão vir, os osteoclastos vão reabsorver de uma maneira frontal, tá? Seria a reabsorção frontal. Os osteoclastos locais são recrutados também, né? Por ação hematogênica. Então, haverá um processo inflamatório, onde os mediadores químicos vão sinalizar e os osteoclastos vão reabsorver de uma maneira mais uniforme essa parede que está sendo comprimida. Haverá reabsorção óssea adjacente ao ligamento periodontal, tá? Só que há uma necessidade de fluxo sanguíneo, por isso que há uma necessidade de ter um controle do movimento, uma dosagem da força. Uma força excessiva pode causar um transtorno muito mais rápido, muito mais prolongado. Falando em força, a gente tem esse binômio, né? Forças leves ou forças pesadas. A gente pensa assim, poxa, quanto mais forte for a minha força, o meu elástico, mais rápido eu vou movimentar. Não. A gente tem que entender que a ortodontia se baseia por ações de forças de baixa intensidade e longa duração. A gente movimenta muito mais o dente com uma pequena força do que com forças muito exageradas. Então, forças exageradas acabam acarretando aquele transtorno todo que eu falei para vocês, de mobilizar osteoclastos por um período muito mais prolongado, favorecendo até a necrose tecidual. Tá? Então, quando a gente tem forças muito pesadas, né, o movimento dental vai ser em saltos. Eu vou ter um movimento grande, uma mobilidade grande. Movimento grande, uma mobilidade grande. Né? Forças leves, eu não tenho formação de lag phase, ou seja, eu vou ter um movimento contínuo, constante, tá? Sem exercer aquela força tão significativa para o ligamento periodontal. Isso é muito importante a gente entender. Independente da técnica que a gente utiliza, independente da mecânica que a gente faça, a dosar a força é fundamental. Principalmente quando nós trabalhamos com reabilitação protética e não queremos, por exemplo, trabalhar com um colega que seja ortodontista. A gente pode executar esses movimentos ortodônticos paraprotéticos, desde que a gente saiba dosar a força do movimento. Tá? Bom, em relação às forças ortodônticas, existe o lado de tensão, que é do lado da compressão, que é da reabsorção pelos osteoclastos, só que o lado oposto acaba sofrendo uma tensão do ligamento, né? Então, aumento do número de fibroblastos e de osteoblastos. Porque se eu vou fazer uma tensão, eu vou precisar, nessa força de tensão do ligamento periodontal, eu vou favorecer a mobilização de osteoblastos para formar osso naquela região.
Então, há um aumento de vascularização e formação de fibras. As fibras se estiram e estimulam ali a posição de matriz osteoide pelos osteoblastos, né? Só que relembrando, ó, forças pesadas, elas reduzem esse aporte sanguíneo, tá? Então, haverá morte celular, né? Haverá apoptose entre as fibras esticadas, né, ou estiradas, havendo, ao invés de ter formação óssea, uma necrose. Então, eu vou ter necrose de um lado, necrose estéreo de um lado, por compressão, e uma necrose por tensão. Posso favorecer um movimento muito forte do dente pela morte celular do ligamento periodontal. Esse é o lado ruim da força ortodôntica excessiva. Tá? Então, comparando aqui o lado de tensão com o lado de compressão, né? Forças excessivas, haverá um custo biológico disso. Normalmente, né, além da mobilidade, a gente percebe depois de um tempo, radiograficamente, a reabsorção dessa raiz. Aquele cemento que não era sinalizado com os mediadores químicos, mas ele responde por sobrecarga inflamatória, ele responde com reabsorção radicular. Né? Então, osso e cemento, eles têm um comportamento bem distinto. Tá? Enquanto os ossos cimento eles têm a função de ter a integridade da raiz, né, manter a raiz íntegra, né? Isso vai depender da anatomia radicular, claro. Se essas forças são pesadas de forma contínua, ou seja, são intensamente exageradas ao ponto de gerar essa reabsorção, né? Ou por alterações sistêmicas, alterações que culminam ali no reparo ósseo do ligamento periodontal. Lembrando sempre que os osteoblastos que regulam através da expressão de algumas proteínas. Então, haverá sempre um custo biológico frente às forças excessivas. Nunca é bom pensar que você vai conseguir tracionar um dente de uma forma muito forte, com, com a deformação de um fio da maior, da maior, da forma mais extensa possível. A gente tem que ter cuidado de usar um pouco essas forças. Ok? Temos que ter um conceito aqui do que corpo, do que é força, lembrar um pouco da mecânica, né? Do centro de massa e do centro de resistência. Nós temos que ter noção do ponto de aplicação dessa força, de que sentido que vai ter esse movimento, né? Quanto que a gente vai dosar de força para movimentar um corpo do ponto A para o ponto B, tá? É diferente centro de massa e centro de resistência. Em corpos livres, o centro de massa geralmente é o mesmo do centro de resistência, como uma bola, né? Eu chuto, eu sei que naquele ponto da bola ela vai se deslocar para um determinado ponto. Quando a gente tem um elemento dentário que vai ser movimentado, é um pouco diferente, né? O centro de massa é um ponto e o centro de resistência é outro. E geralmente o centro de resistência está suportado por tecido ósseo. Geralmente é no centro da raiz ou ao longo da raiz, né? Então a gente tem que entender que movimento na coroa acaba acarretando um movimento radicular, só que eu tenho que dosar essa força, senão eu posso criar um movimento de pêndulo ou favorecer a possibilidade de ter uma reabsorção inadequada, gerando aqui uma reabsorção externa. A gente tem que entender um pouco no elemento dental, a coisa funciona um pouquinho diferente, tá? Existe o sistema binário, onde eu tenho a a ideia de rotacionar o dente, girar esse dente. Então, a rotação pura, né, que é o movimento de rotação puro, o dente gira em torno do seu próprio centro de resistência. Então, são duas forças paralelas, que elas não são coincidentes, de igual magnitude, ou seja, tem o elástico puxando para um lado o dente e o elástico do lado oposto puxando para o lado inverso. Eu tenho forças de mesma magnitude, né, onde elas se anulam, então o dente ele vai rodar no próprio eixo, corrigindo a sua posição. Tá? Mas o binário ele pode ser associado com um fio. Então, o fio associado com o binário acaba direcionando o movimento dental não mais ao entorno do seu próprio eixo. Às vezes você consegue mudar a posição do dente de um ponto A para um ponto B. Okay? Então, quais são os tipos de movimento dentário? Existe um movimento dentário fisiológico, né? Pode ser desde ocasionado pela erupção dentária, pode ser um movimento fisiológico de migração, ou seja, quando eu perco um dente antagonista, né, o dente do arco oposto ele vai extruir, ele vai migrar fisiologicamente pela ausência de contato.
ou existe um movimento dentário fisiológico durante a mastigação, por conta da absorção de impactos durante a função mastigatória, né. Isso vai favorecer o quê? Né, a mobilização daquelas células e o reparo ósseo, a remodelação óssea. Aqui também vai haver a remodelação óssea, porém vai ser uma remodelação óssea que vai acabar acarretando em alterações do plano oclusal, tá. Existe o tipo de movimento dentário induzido, tá. Então esse movimento dentário, ele é um movimento obtido pela aplicação de forças de aparelhos ortodônticos. Então eu vou mudar a posição do elemento dental às custas de um lado de compressão e um lado de reabsorção. O lado de reabsorção eu vou ter, um desgaste, uma perda de um tecido. Opa, voltei de novo, desculpa. E o lado de tensão eu vou ter uma aposição, uma formação de tecido ósseo. Então o dente vai se movimentando paulatinamente ao longo da sua força, que você dosou para executar o movimento dentário, tá. Então é denominado de acordo com a direção da força resultante, ok. Posso ter um movimento ortodôntico de inclinação não controlada, tá. Então eu quero movimentar a coroa para um lado e a raiz para o outro. Então eu posso fazer um movimento, é um movimento que tem que ser cuidadoso, porque ele pode acarretar muito mais problema do que solução, né. Apenas a força linear da coroa, ou seja, só movimenta a coroa. Esqueça um pouco da que existe maior parte do dente, que é o centro de resistência da raiz, só que ela responde de uma forma como se fosse um pêndulo. Tem que tomar um cuidado para não penetrar a ponta da raiz e romper o feixe vascular nervoso. Normalmente a gente consegue esse movimento com aparelhos removíveis. Existe a inclinação controlada, que é o que a gente deseja, né, que a inclinação não controlada é um pouco complicado, que a gente acaba executando um movimento muito maior e é difícil você recuperar também depois, né. A inclinação controlada, a gente vai executar uma força linear através de um fio e um binário na coroa, ou seja, eu vou direcionar, vou movimentar a coroa e a raiz para o mesmo lado, né. Eu vou trazer o dente de um ponto A para um ponto B. A gente consegue isso com aparelhos fixos, normalmente, tá. Existe um movimento de translação, ou seja, é uma força linear mais o binário e às vezes mais um binário adicional. Então eu potencializo aquele movimento sobre a coroa. Quando eu falo potencializar, não quero dizer que eu vou fazer um movimento muito forte, uma força muito grande. Eu só vou, potencializar aquele movimento, tá? Desde que tenha um controle dessa força, tá? Então haverá um movimento de corpo, tá? A coroa e a raiz para o mesmo lado. Quando eu quero, por exemplo, fazer uma retração de um canino ocupando o lugar de um premolar, por exemplo, tá. Então, a compressão uniforme do ligamento periodontal. Então, a força tem que ser dosada, apesar do movimento ser potencializado. Então, a força é um pouco maior, mais dosada. Então, movimenta um pouco, para, movimenta mais um pouco, para, não movimenta tudo de uma vez, ok? Existe o torque, uma força linear mais o binário adicional na coroa. Então, a coroa fica estável e o ápice se desloca no sentido vestíbulo-lingual. Quando você precisa, por exemplo, corrigir mordidas cruzadas isoladas, dentes cruzados, né? Então você consegue fazer esse movimento para poder melhorar a oclusão do paciente, não necessariamente com o ortodontista. Você pode executar esse movimento bem controlado, né? Desde que você saiba posicionar os elásticos onde precisa, ok? Verticalização radicular, né? Então a força na coroa mais o binário, a coroa fica estável, tá? Você pode verificar aqui, ó. A coroa fica estável e o ápice se desloca. Eu tenho a deformação do fio e a força controlada faz com que esse fio com memória, né, ele se retifique e você consiga fazer o reposicionamento da raiz, tá? Mantendo a posição da coroa estável. É um jogo de paciência mesmo. No primeiro momento a gente acha que não vai dar certo. Mas a deformação do fio, no primeiro momento, faz com que na outra sessão, na outra consulta, o fio fique retificado. Então, a posição daquela região no alvéolo foi corrigida, tá? Movimentos de intrusão, né, ou o reimplante no alvéolo, ou seja, quando há uma extrusão dental, você precisa reposicionar esse dente, é um movimento difícil, é um movimento que tem que ser utilizado forças muito leves, muito suaves,
porque há um risco de um rompimento do feixe vasculo-nervoso ali. Então tem que dosar um pouco essa força e nem sempre, com alguns elementos dentais, a gente consegue muito mais fácil em dentes unirradiculares. Dentes bi ou trirradiculares é um pouco mais complexo pela quantidade de osso que precisa sofrer essa reabsorção na região de crista. O movimento de extrusão, que é o movimento, de certa forma, mais comum que a gente pode executar na clínica, tá? Então, é um deslocamento no sentido da erupção, também com controle de força, né? Tem que tomar um cuidado para não correr essa lesão no feixe vasculo-nervoso. E ela pode ser de duas formas, ela pode ser rápida ou pode ser lenta. Eu vou falar mais adiante sobre isso, tá? É o que os movimentos que a gente vai mais executar na clínica como movimento pré-protético, tá? Então, basicamente, a extrusão rápida ou a tração rápida, como alguns autores preferem dizer, quando eu preciso fazer com que o periodonto não acompanhe, ou seja, eu quero que somente o dente seja instruído, ou seja, eu quero que aquela linha de término que ficou muito próximo do espaço biológico ou invadindo o espaço biológico, quero que aquela linha de terminação do meu preparo ele venha para a região de sulco ou fique supragengival, né? Eu não quero a linha gengival mude. Então, eu faço um tracionamento rápido, uma extrusão rápida, né? Com forças controladas, porém em intervalos menores. Existe a extrusão lenta, onde o periodonto ele tende a acompanhar o movimento dentário. Então, junto com a raiz, o tecido ósseo acompanha e o tecido gengival também. Muitas vezes é interessante esse tipo de extrusão para você corrigir defeitos ósseos. Vou mostrar mais adiante. Okay? Movimentos de rotação é o binário puro, né? Então, você tem um giro do dente sobre o seu próprio eixo, tá? Só que tem uma tendência maior de recidiva, por conta da, 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 do reparo dessas fibras de colágeno circulares, principalmente, né? Então, quando você reposiciona, você precisa de um tempo de contenção maior, porque até para ter uma remodelação dessa região de uma forma mais efetiva, ok? Então, esse movimento de rotação é um movimento muito utilizado também quando você precisa reposicionar esse dente para ele ocupar um espaço menor quando for dente posterior, tá? E falando sobre ortodontia e o espaço biológico, a gente tem que entender que essa região é uma região crítica. Quando há necessidade de a gente ganhar, expor mais essa linha de terminação, nem sempre a gente vai se basear nisso somente com cirurgias periodontais. Muitas vezes a ortodontia ela vai facilitar e muito o nosso planejamento, tá? Então, a invasão do espaço biológico ela acaba acontecendo pela evolução das lesões cariosas ou por fraturas, né, que o paciente esteja cometido, ou pela necessidade de aumento de retenção mecânica de pilares curtos. Se ele tem uma coroa curta, eu preciso aumentar a altura dessa coroa para eu ter uma área de superfície maior e uma retenção da peça protética também maior. Então, eu posso lançar mão ou de uma cirurgia periodontal ou de um tracionamento ortodôntico ou associação de ambos, tá? De qualquer forma, todas essas situações clínicas acabam tendo a necessidade de eu invadir o meu espaço biológico. Não que eu vá fazer um trabalho sobre o espaço biológico comprometido, mas eu vou ter que alterar a posição desse espaço biológico, modificá-lo para que minha restauração não traga transtornos periodontais futuros, tá? Então, o restabelecimento das dimensões do espaço biológico, ele tem que ser prévio, ou seja, eu tenho que restabelecer essas dimensões antes de eu executar qualquer tipo de trabalho restaurador ou protético, tá? Porque dependendo do nível de extensão subgengival, a adaptação da prótese provisória não vai ficar praticável. Consequentemente, a sua prótese definitiva não vai ficar tão bem adaptada também. Haverá um sangramento, um recobrimento gengival, tá? Vai dificultar a confecção do término, dificultar a moldagem e, consequentemente, a adaptação. Então, havendo necessidade do meu término de preparo aqui, ó, que está desenhado, ele ficar mais profundo, eu tenho que modificar a posição desse espaço biológico e descer. Ou até, se eu quiser fazer um trabalho associado com um aumento de curva clínica, algum tipo de cirurgia periodontal, eu tenho que ter em mente que esse espaço aqui é o meu limite do sulco. Se eu precisar estender, eu tenho que modificar. Eu não posso ir além, ok?
E o que a prótese ela pode o que a ortodontia ela pode contribuir com a prótese? Eu não estou falando mais em relação somente à parte de de espaço biológico, uma forma geral, né. A gente tem que entender antes de pensar em reabilitar, não é só o ortodontista que tem que entender das chaves de Andrews, né. Muita gente acaba aprendendo sobre as maloclusões de Engel, classe 1, classe 2, classe 3. Mas nós temos as chaves de oclusão que Andrews, definiu, que seriam a soma de todas as características de uma oclusão normal deve apresentar, tá. Então tudo isso é importante para todo protesista saber aonde ele vai atuar, como que ele vai fazer a inclinação da sua coroa, que cúspide vai ficar ocluindo com o antagonista, como que é o alinhamento dessa coroa, qual é a relação do molar, qual é a relação dos caninos com os superior com os dentes inferiores. Então essas 6 chaves, a gente tendo o conhecimento delas, a gente vai conseguir respeitar os tecidos, vai ter uma harmonia, eh, reabilitação muito mais efetiva, tá. Então chave 1 seria a relação molar, chave 2 a angulação mesiodistal dos dentes, ou seja, a angulação da coroa. Chave 3 seria a inclinação vestíbulo-lingual dos dentes, ou seja, a inclinação dessa coroa. Chave 4, ausência de rotações dentais. Chave 5, áreas de contato interproximal justas, ou seja, contatos proximais justos. E chave 6, a curva de Spee, ok? Vamos ver uma por uma. Então a chave 1, que seria a relação molar, seria a posição que esse molar ocupa em relação ao arco antagonista, molar superior, e em relação também a a ao dente adjacente. Então, basicamente, a vertente disto-vestibular do molar superior, ele repousa, tá, repousa sobre a vertente mesial do segundo molar inferior, tá. A ponta de cúspide da cúspide, mesiovestibular, ela coincide com o sulco mediano do molar inferior, tá. Outra característica interessante, a ponta do canino superior coincide com a junção do canino inferior e do primeiro premolar inferior. Então são características que a chave 1, relação molar, a gente tem que avaliar. Então isso é inerente, depende se é para ortodontia, tem que entender isso também na reabilitação oral. A gente pensa em construir uma oclusão no paciente através de prótese, a gente tem que levar isso em consideração. A imagem feliz aqui, ó, da relação da cúspide disto vestibular em relação à posição dela, tá? A harmonia que existe. Internamente, a gente tem que entender que a cúspide palatina, ela vai ocluir na fossa do molar inferior. Então, internamente, a gente só consegue observar isso com um modelo de estudo. Claro que no paciente a gente não consegue observar. Então, montagem em articulador semiajustável é fundamental para a gente observar essa relação molar. Ok? Opa, ok. Chave 2, angulação mesiodistal dos dentes, ou seja, a angulação das coroas. Como que essas coroas se posicionam e como que a raiz também se posiciona. Há uma inclinação dental, alguns dentes um pouco mais inclinados que outros, por exemplo, o canino pode ter uma inclinação um pouco mais acentuada, mas todos os dentes, né, tanto o arco superior quanto o arco inferior, eles têm uma inclinação, ligeira inclinação para distal, de mesial para distal, tá? A coroa posicionada mais mesialmente em relação à raiz, uma ligeira inclinação. Então, se a gente for fazer a reabilitação, tem que pensar que a coroa também tem essa ligeira inclinação, para poder posicionar de uma maneira mais uniforme, ok? Chave 3, a inclinação vestíbulo-lingual, ou a inclinação da coroa. Existe uma inclinação, né, onde a gente percebe que a coroa, ela não está reta, né? Reto seria a espinha nasal do incisivo anterior, por exemplo. Aqui, ó, uma inclinação negativa da coroa. E aqui uma inclinação positiva. Eu tenho tanto uma inclinação de anteriores, quanto uma inclinação de posteriores. Os dentes posteriores também têm essa inclinação, tá? Ok, a inclinação dos dentes posteriores. O dente inferior é acentuadamente mais inclinado para a lingual. E os molares superiores não são tão inclinados. A gente tem que respeitar essas inclinações de coroa e entender que essa inclinação é fundamental para a nossa reabilitação, tá?
Chave 4 seria a ausência de rotações dentais, lembrando que um dente posterior girado, ele ocupa mais espaço do que um dente em normal posição. Aqui a imagem, um dente girado, se eu medir essa distância aqui, da diagonal, ela tem uma distância muito maior que a distância que eu preciso entre os dentes adjacentes. Então, a ausência de rotações dentais é uma das chaves de oclusão de Andrews. Chave 5 seria áreas de contato interproximal justas, ou seja, depois que eu fiz o nivelamento desses arcos, eu preciso ter áreas de contato efetivas. Se eu não tiver áreas de contato, eu vou favorecer a impacção de alimento. Isso é fácil de a gente entender quem trabalha com prótese, porque é comum a gente pensar em devolver ponto de contato. Na verdade, nós temos áreas de contato e não pontos, tá? E a última chave, que seria a curva de Spee, né? Essa curva ela vai desde os dentes anteriores até os molares. Existe uma diferença aqui no arco, tá? Essa curvatura, ela não pode ser tão acentuada, então a média de profundidade é em torno de 0 a 2,5, e Andrews ponderou que como profundidade ideal para você conseguir reposicionar de forma harmônica os arcos superiores em os inferiores seria de 1,5. É uma forma de você avaliar a curva de Spee é posicionar uma régua ou uma placa plana dos dentes anteriores para os dentes posteriores. Okay? Então, pensando em tudo isso, a gente vai realmente falar sobre os pequenos movimentos ortodônticos ou a ortodontia pré-protética, tá? Só que não adiantava nada eu entrar nesses movimentos se vocês não entendessem um pouco sobre o movimento, sobre entender sobre o ligamento periodontal, sobre entender como que funciona a remodelação óssea, entender sobre as forças ortodônticas, o que elas podem fazer, né, executar. Então, eu vou falar sobre os pequenos movimentos ortodônticos e vou também associar com aquelas forças ortodônticas que eu falei com vocês. Tá? São os movimentos mais comuns que a gente consegue executar na clínica, né, quando a pessoa não trabalha com ortodontia, mas deseja movimentar um dente de uma maneira mais simples, sem grandes transtornos. Tá? Então, fechamento de diastemas. Diastema é uma situação comum de muitos pacientes, né? Então, a gente tem que lançar mão e pensar em alguns fatores. Se há ou não presença de inserção, presença do freio labial, com que é a inserção desse freio labial, né? Se é uma inserção baixa, ou uma inserção alta, se essa inserção do freio labial está favorecendo a separação das raízes. Então não adianta nada eu pensar em não mudar a posição do freio e aproximar esses dentes ortodonticamente, ou pior, pensar em não fazer ortodontia, não pensar em fazer uma frenectomia e somente aumentar a dimensão desses dentes. Eu vou estar causando um problema de proporção. Eu vou estar causando mais transtorno estético do que correção. Eu tenho que pensar que eu consigo fazer a correção desses diastemas através da avaliação desse freio, principalmente. Outra coisa que eu tenho que avaliar é a proporcionalidade. Eu preciso fazer a, a, o fechamento desse diastema de uma forma direta? Beleza. Se eu fizer esse fechamento, vai ser suficiente para eu poder esteticamente ficar agradável? Ou esse afastamento é tão grande ao ponto de dificultar o relacionamento social? Eu não posso fazer um dente muito gigante. Então, eu vou entrar numa característica de desproporcionalidade, não de proporcionalidade. Eu tenho que pensar que é uma proporção em relação do incisivo central para o incisivo lateral e assim por diante. Okay? Outra coisa, situação que acontece muito, seria a anatomia dental e o perfil emergente. Tá? Tem que lembrar que nós temos o epitélio juncional, inserção conjuntiva, e do sulco gengival há uma emergência aqui do esmalte, fazendo com que haja um respeito aos tecidos periodontais. Quando eu vou inserir uma restauração, uma coroa, eu tenho que pensar que tem que haver um espaço, e essa coroa tem que respeitar os tecidos gengivais. Eu não posso criar um sobrecontorno. Se eu pensar em fechar um diastema, eu não posso criar um aumento grande e significativo de uma restauração aqui, ou de uma faceta, por exemplo, ao ponto de comprimir esse tecido gengival. Eu tenho que respeitar a anatomia
né, e respeitar os contornos gengivais. Se esse espaço é muito grande, muito significativo, é mais interessante a gente pensar no movimento ortodôntico. Ele vai aproximar e vai respeitar essa relação do tecido mole com o dente, tá. Outra situação que eu tenho que pensar em espaço entre arcos. Não adianta nada eu pensar em fechar diastema, aqui não tem diastema, mas só para exemplificar esse espaço que tem que existir, né. Se eu não tiver um pequeno espaço entre os dentes inferiores e os dentes superiores, quando eu tiver uma abertura de diastema aqui e eu for fazer um fechamento, automaticamente os dentes vão vir para dentro um pouquinho, eles vão retrair um pouquinho, vão recuar. Se eu não tiver um espaço entre arcos, eu vou dificultar esse movimento, ou vou até fazer com que haja um contato constante nessa região que não é desejável. Então, os dentes anteriores não foram feitos para se contactar, a não ser no movimento de protrusão para corte de alimento. Do contrário, tem que ser respeitado essa região aqui, tá? O espaço entre arcos é interessante quando a gente pensa em fazer uma pequena retração para fechamento de diastema, ok? E outra situação que a gente tem que levar em consideração é o nivelamento dental. Ok, fizemos o fechamento do diastema, corrigimos com ortodontia, mas, poxa, depois que fechamos, nós não temos um contorno gengival adequado. Então, a gente pode pensar em fazer o fechamento desse diastema, associado depois com uma regularização do zênite gengival através de cirurgias periodontais, tá? Para o fechamento de diastema, a gente pode fazer o uso de sistema linear, né? Para poder corrigir, né, entrar dentro dos conceitos das chaves de Emmons, né, através de dispositivos simples no centro da coroa. Ou seja, nós traçamos um X imaginário e colamos um dispositivo no centro do dente. A gente consegue uma harmonia de fechamento de diastema sem alterar a posição dental. Posição, digo, no sentido vertical. Ok? Alguns exemplos aqui de fechamento de diastemas, né? No caso clínico do paciente, que tinha um espalhamento, tinha microdontia também, né? Minha carinha está atrapalhando um pouco. Então, nós temos aqui microdontias e associado com um pequeno diastema. Esse diastema provavelmente foi criado por conta da microdontia ou um espalhamento, né? Então, nesses casos, é interessante a gente pensar em fechar esse diastema ao mesmo tempo que a gente cria espaço favorável para corrigir proteticamente esses dentes, né? Então, uma imagem lateral, tá? A gente consegue pensar em fazer o fechamento desses diastemas e abrir espaço para correções protéticas posteriores, né? Voltar aí à posição que eu estava. Então, aqui, a ortodontia ela contribui para o fechamento, contribuiu para a proporção dos espaços desses incisivos laterais, onde foi possível executar depois, fazer a reanatomização desse dente conoide. Então, nivelamento e ajuste dos espaços para restaurações e necessidade de correção cirúrgica dos contornos gengivais. Claro que, finalizando, há um descompasso aqui da altura gengival. Então, muitas vezes há necessidade de você fazer uma correção cirúrgica posterior. Mas, sem dúvida, a ortodontia contribui para o fechamento e para a proporção, a possibilidade de restaurar esses dentes posteriormente, né? Outro caso clínico, mostrando aqui a presença dos diastemas, e a ortodontia também na região inferior, fazendo com que haja primeiro uma retração dos dentes inferiores, ou seja, o fechamento dos dentes, dos diastemas dos dentes inferiores, para poder permitir que houvesse um espaço entre arcos e sim o fechamento desses dentes superiores. Eu mostro essa imagem aqui porque é um dispositivo super simples, somente nos incisivos. Vocês concordam comigo que se eu pensar somente em fechar esses dois espaços, eu vou abrir espaço aqui lateralmente. Então, quando a gente pensa em fechar o diastema, a gente tem que pelo menos colar dispositivos pelo menos de 6 dentes ou 8 dentes. Até porque o paciente não vai gostar de sair na rua com dois brackets isolados ali, um em cada central. É mais interessante você estender um pouco mais para ficar numa situação mais agradável, um pouco, né? Com isso, aproximando, a gente consegue fechar harmonicamente sem exagerar os contornos restauradores.
Outro pequeno movimento ortodôntico seriam descruzamentos dentais isolados, né? Então, mordida cruzada isolada, ou seja, um dente cruzado ao outro. Contatos oclusais deficientes, tá? Então, mordida cruzada isolada, quando você tem o dente inferior à frente do dente superior, você consegue colar dispositivos em cúspides invertidas, cúspides opostas, tá? Então, essa mecânica faz com que o próprio elástico favoreça a resultante de força desse dente migrar para frente e para baixo, tá? E o dente inferior, a resultante de força, vai ser para a inclinação dental que o dente inferior acaba mostrando. Ou seja, uma inclinação vestíbulo-lingual mais acentuada na vestibular. A gente consegue, depois de algumas consultas, o descruzamento desse dente que está cruzado. Quando tem um arco todo cruzado, é um pouco mais complexo. Tem que, de preferência, solicitar ajuda de um ortodontista. Muitas vezes eu tenho que expandir palato, expandir arco superior para poder descruzar de uma maneira mais que envolva tábua óssea e raiz, tá? Mas quando é mordida cruzada isolado, eu consigo fazer essa mecânica com elástico, tá? Olha lá. Contatos oclusais deficientes, quando eu não tenho um contato oclusal efetivo, eu posso melhorar, efetivar esse contato cúspide-fossa de maneira mais eficiente, tá? Interferências graves em excursivo, ou seja, eu tenho, quando eu faço um movimento de lateralidade, por conta daquela mordida cruzada, eu tenho muitas vezes a dificuldade de expandir, estender mais esse movimento de lateralidade. Então, essas interferências elas podem ser corrigidas pelo reposicionamento e descruzamento desses dentes isolados. E também por alterações estéticas, né? Às vezes o paciente se incomoda, sorrindo, e aquele corredor bucal mostra aquele dente inferior cruzado, ou até no sorriso você tem um cruzamento de um incisivo lateral superior em relação ao inferior, tá? Essas alterações são facilmente corrigidas com o uso de elásticos ou dispositivos simples, ok? Aqui um caso interessante, né? Onde ele tem tanto falta de espaço pela genesia do lateral para instalar algum tipo de trabalho protético, como a mordida cruzada anterior, por conta dessa genesia, os dentes, ao invés de se projetarem, eles ficaram retidos pelos dentes inferiores, pela projeção da língua. Você pode observar que tem uma projeção também dos dentes inferiores, além do fechamento de espaço aqui pela genesia do lateral. Foi programado fazer um trabalho ortodôntico, onde houve um recuo dos dentes inferiores, permitindo o descruzamento desses dentes anteriores e superiores. Melhoria da relação posterior da oclusão, né? E com o próprio aparelho fixo, a gente conseguiu adaptar esses dentes artificiais com brackets colados, já para dar uma harmonia e um dimensionamento do como vai ser a prótese dele futura. Aqui, a abertura de espaço com ortodontia, né? Permitiu a instalação de implantes, né? E depois a instalação desses implantes, a reabilitação do paciente. Claro que nesse meio tempo, o paciente fica com um mantenedor de espaço, até pode ser até com o próprio aparelho, mas aí o aparelho simplesmente para contenção e para evitar a migração desses dentes e atrapalhar o reparo ósseo do implante, tá? Outro movimento ortodôntico interessante seriam agrupamentos dentais para adequar espaços protéticos. Muitas vezes o paciente não apresenta contato proximal, né? Há um espalhamento desses dentes ao longo dos arcos, tá? A proteção mútua, dentes e periodontos, ou seja, se eu recupero esse contato proximal, eu estou protegendo esses dentes da impacção de alimentos, tá? Definição de espaços protéticos, ou seja, eu tenho espaços protéticos pequenos. Eu reposiciono, agrupo esses dentes, eu consigo definir melhor um espaço condizente com o tamanho dental perdido. E a adequação do plano oclusal, né? Eu consigo reposicionar esses dentes, tanto agrupando quanto melhorando o plano oclusal, com uma oclusão mais efetiva. Geralmente a gente executa forças lineares mais binárias na coroa, ou seja, eu faço um movimento de corpo, fazendo com que os dentes que estão juntos se agrupem, ou seja, eu amarro, uso amarrilho nesses dentes agrupados, para ter força suficiente para trazer aquele dente que está desagrupado para se interagir melhor com o grupo dos dentes. Tem alguns exemplos, né? Nós temos
espalhamentos dentais, né? Então eu quero posicionar esse dente próximo do dente vizinho, dente adjacente. Então eu vou fazer uma mecânica necessária para aproximar esses dentes, unindo os demais. Com dentes espalhados, houve um aumento de espaço aqui, né? O aumento de espaço, a presença de diastemas também, migrações dentais. Então, para evitar tudo isso, eu consigo agrupar esses dentes de uma maneira mais efetiva, para poder ter espaço suficiente depois para instalar algum tipo de trabalho protético. Aqui, ó, perda de um incisivo central, né? Período incisivo lateral. Condição de higiene do paciente não é das mais satisfatórias, mas há um espalhamento também. Há a possibilidade de você recuperar periodontalmente esses dentes e poder é, aproximar esses dentes, agrupá-los melhor para poder reposicionar os dentes superiores antagonistas. Então, aqui é um espaço para 2 dentes, a gente consegue regularizar, recuperar esses dentes. Recuperando, outra situação clínica, o paciente com essa prótese removível, né? A gente pode agrupar esse premolar e esse canino ser reposicionado de uma maneira mais uniforme, fechando mais esse espaço e aproximando, dando um contato adequado para ter um espaço mais favorável para a instalação de um implante ou de uma prótese removível também nessa região. Uma situação de perda dentária posterior, onde geralmente acontece a projeção mandibular e a mordida em topo, ou seja, esses dentes anteriores acabam se espalhando cada vez mais por conta de falta de suporte posterior. Então, não é porque eu não vou fazer prótese fixa que eu não vou pensar em reposicionar e agrupar esses dentes ortodonticamente. Posso melhorar aqui o agrupamento, aproximar esses dentes, devolver contato e futuramente depois melhorar os espaços protéticos aqui e desenvolver um trabalho de prótese removível ou até de implantes. Um caso aqui onde houve perda significativa de elemento dental, houve uma extrusão muito acentuada, invasão do espaço protético, então eu acabo dificultando a minha reabilitação e há um espalhamento desses dentes ao longo do arco. Esse paciente ele pode ser submetido a tratamento ortodôntico, uma mecânica de reagrupamento dental, reposicionamento do arco antagonista através de ortodontia ou até desgastes seletivos, e há espaço agora suficiente para a construção do meu trabalho protético no paciente. O paciente com a prótese, servindo como contenção do tratamento ortodôntico, associado com os dentes adaptados a essa contenção. Futuramente ele pode pensar em um trabalho mais definitivo, através de implantes ou através de uma prótese removível convencional. Aqui uma situação clínica de movimentação dentária em áreas de comprometimento ósseo, né? Então eu tenho o espalhamento desses dentes, né? Então movimentação ortodôntica em direção às áreas edêntulas, movimento mais controlado, onde eu recupero contatos proximais, devolvendo aqui a chave 5 de Andrews, melhorando, evitando aqui a impacção de alimentos. Outro pequeno movimento ortodôntico comum, né, correção de pequenas giroversões, né? Então, esse tipo de movimento, a gente precisa usar um sistema binário da coroa típico, né? Então, um elástico adaptado em um lado da coroa, uma cúspide, e outro sistema adaptado, um botão ou um bracket, adaptado no lado oposto. Então, forças contrárias, né, fazem com que o dente gire ao longo do seu próprio eixo. Forças contrárias de mesma intensidade fazem com que o dente não se movimente, mas ele gire ao redor do seu próprio eixo. Claro que depois que eu reposiciono, né, eu vou ter um ganho de espaço significativo, e aí eu tenho que ter uma contenção por um tempo maior. Então, eu giro esse dente, faço uma contenção por um período um pouco mais prolongado, né, é variável conforme o autor. Uns falam em mais 4 semanas, 3 semanas, é variável, mas eu preciso de uma contenção por um tempo maior. E depois que eu penso em fazer o reposicionamento e o fechamento desses espaços, também com ortodontia. Então, eu quero movimentar, quero alinhar, quero fazer o nivelamento, eu não posso aproximar esses dentes aqui adjacentes nesse dente que está girovertido. Então, eu vou travar o movimento. Primeiro eu faço a giroversão, né, a correção dessa giroversão, para depois fazer o fechamento desses espaços, né? Então, basicamente,
Nós fazemos essas pequenas correções de giroversões para ter um contato proximal adequado, né? Quando eles não estão presentes, eu consigo melhorar esse contato proximal, né? Consigo construir ameias mais efetivas, mais adequadas, né? Quando o posicionamento dental afeta a função, né? Também afeta a estética, né? Quando eu também tenho alterações oclusais por conta dessa giroversão do dente que acontece. Então, basicamente, mecanicamente, nós temos por exemplo, aqui um premolar, vou associar ele como se fosse um quadrado com 4 lados iguais, mas a diagonal desse quadrado é maior que as laterais, né? Se eu tenho um premolar, se eu tenho a diagonal desse premolar, se esse premolar está girado, né, ele vai ocupar um espaço maior entre os dois dentes. Se eu faço o reposicionamento desse dente, eu mudo e consigo um espaço mais adequado entre os dentes adjacentes para poder depois reposicionar e devolver ponto de contato. No primeiro momento, um dente posterior girado ocupa mais espaço. Eu preciso devolver a posição correta e depois reabilitar de uma maneira mais efetiva, né? Esse, esse quadrado girado, esse pré-molar ou esse molar girado vai ocupar mais espaço. Eu preciso reposicionar através desse movimento binário. Uma situação clínica onde eu tenho está em tratamento ortodôntico, eu preciso fazer algum tipo de trabalho, então antes disso eu tenho que fazer a giroversão, ou seja, esse elástico vai fazer a força da cúspide palatina no sentido distal e esse botão colado na vestibular vai fazer uma força de distal para mesial, ou seja, o dente vai girar no próprio eixo. Depois que você gire esse dente, você vai girar esse outro dente. Sempre um mecanismo por vez. Outra mecânica, onde eu tenho um dente girovertido, é o contrário. Eu preciso fazer o botão lingual girar para mesial e a parte vestibular girar para distal. Eu tenho uma torção desse dente no próprio eixo. Outra mecânica, giro desse premolar. Aqui foi um giro simultâneo, mas eu não recomendo fazer giro simultâneo por conta da sobrecarga desses dentes que estão posicionados de forma correta. Eu posso ter uma tendência maior a ter um giro nos outros dentes concomitantemente. Então, esse elástico ele tem uma força controlada, mas você tem que evitar fazer movimentos associados. Faz primeiro um dente, depois faz outro. Outro movimento comum seria movimentos de intrusão e extrusão dental. Deixei para o final, porque, claro, esses movimentos são os movimentos que a gente executa com mais frequência na clínica, principalmente os movimentos de extrusão. Tá? Então, o movimento de intrusão, ele é um movimento que faz o reposicionamento de dentes que estão instruídos, tá? Mas é um movimento difícil, porque tem que ser um movimento com forças muito dosadas, com forças leves, muito controladas, para não haver lesão no feixe vascular nervoso, ok? Então, nós temos aqui dentes que instruíram por conta da ausência do dente antagonista, então, alguns mecanismos, alguns dispositivos que fazem o reposicionamento, a reimplantação desse dente no alvéolo para a gente ter um pouco mais de espaço. Claro que no primeiro momento você pensa em fazer desgaste de cúspide, ou até fazer uma onlay, ou fazer até alguma coroa total. Mas se você tem uma possibilidade de reposicionar naturalmente, você mantém a anatomia oclusal intacta, tá? Então você tem alterações do plano oclusal por conta da extrusão, você pode fazer esse movimento de intrusão, né? Invasão do espaço antagonista, ou mudanças da dinâmica mastigatória. Você tem interferências posteriores que dificultam ali a execução do movimento mastigatório efetivo. Outros dispositivos de intrusão, aqui alguns usando mini implantes, tá, que potencializam esse movimento sem, contudo, você exagerar na força. Apesar disso, é um movimento difícil, né? Por ser difícil, principalmente em dentes posteriores biotriradiculares, nem sempre você consegue um sucesso. Porque se for um dente superior, por exemplo, além do dente instruído, junto com ele a cortical do seio maxilar também acompanha. Então, acaba dificultando ainda mais porque o osso cortical é mais rígido que o osso medular. Aqui é o movimento de intrusão dental isolado, movimentação ortodôntica em direção às áreas edêntulas. Então, você tem, às vezes, a necessidade de reposicionar esses dentes
eh, uma força leve, tomando cuidado para tentar manter um nivelamento gengival. Se você intruir e a gengiva acompanhar, você tem que depois fazer uma correção cirúrgica periodontal. Mas, geralmente, os movimentos de intrusão acabam não, não acometendo por conta da força ser leve, não gerar tantos transtornos periodontais. Outro movimento, né, perda de papila entre incisivos, né, prolongamento da área de contato. Então, quando você tem uma, um reposicionamento aqui mais instruído, você consegue reposicionar esses dentes a um nivelamento e uma harmonia melhor do sorriso. Aqui, ó, apesar de tudo, ó, houve um pequeno desnível do contorno gengival. O movimento de extrusão dental são os movimentos mais comuns, né? Alteração do espaço biológico, né? Quando você tem alteração desse espaço biológico e você tem uma raiz com um comprimento adequado, né? Uma raiz que tenha um mínimo ali, proporção 1:1, você pode pensar em uma extrusão dental, mesmo porque essa extrusão, dependendo do tipo de extrusão que você fizer, ele vai corrigir esse defeito, essa perda óssea. Né? Se essa força for lenta, né, a extrusão for lenta, você vai conseguir corrigir esse defeito às custas da extrusão desse dente. Claro que tem que ter boa parte dessa raiz ainda implantada no tecido ósseo, mas essas as alterações do espaço biológico são corrigidas. Discrepâncias verticais periodontais, né? Ou seja, quando você tem esses problemas de reabsorção óssea, você consegue também corrigir com a extrusão dental. Quando você não consegue fazer a correção dental para uso desse dente por conta de uma raiz curta, você pode pensar numa extrusão para corrigir esse defeito e futuramente preparar esse osso para implante. Então, com a extrusão dental prévia, você evita futuras necessidades de enxertos ósseos, né? Então, você usa o próprio osso alveolar como suporte para poder instalar o implante. É um benefício grande que a extrusão dental pode fornecer, mesmo que você não aproveite esse elemento dentário, ok? Aproveitamento protético de raízes longas, ou seja, se essa raiz é longa, você pode fazer essa extrusão dental de uma maneira, aí sim, talvez de uma forma mais rápida, vai depender do contorno gengival. Ela pode ser rápida ou lenta, dependendo da necessidade que você tiver. Mas, basicamente, a extrusão dental, ela usa uma força controlada, né? Há um risco, sim, de um rompimento do feixe vascular nervoso, por isso que a força tem que ser controlada, mas constante, né? E o uso de dispositivos simples. Você pode fazer uma extrusão rápida, um tracionamento rápido, ou uma extrusão lenta, ok? Então, para extrusão lenta, né, a indicação seria nos casos em que o procedimento cirúrgico de aumento de coroa clínica resulte em deformidade estética, particularmente em dentes anteriores. Ou seja, se eu for fazer um aumento de coroa clínica para expor mais a minha linha de término, eu vou ter um defeito do contorno gengival. Então, nesses casos, é indicada a extrusão dental lenta para você trazer o dente para a sua linha de terminação ficar mais supragengival. Claro, por ser uma extrusão lenta, o periodonto acompanha e depois você associa a, a uma cirurgia periodontal depois que você executar o preparo da maneira correta. A sua reabilitação vai ser mais efetiva utilizando os dois métodos, ok? Nos casos onde você pode ter sacrifício de osso, pode poder causar sacrifício de osso, né? Em dentes adjacentes não envolvidos. Então, você vai extruir lentamente para poder recuperar o osso que foi perdido, que pode ser sacrificado por conta de um aumento de coroa clínica, né? Então, você vai fazer a extrusão lenta para trazer o periodonto em conjunto e, ao mesmo tempo, você tem a melhoria do osso dos dentes adjacentes. Então, Ingber, em 74, já cogitava esse tipo de trabalho, né, de você, dependendo da extensão dessa raiz, vai ter que ter uma proporção mínima, você executar a instalação de dispositivo ortodôntico, né? Esse dispositivo ortodôntico faz com que esse dente extrua, saia de posição, uma força controlada e contínua, ao mesmo tempo que ele extrui, como é uma forma lenta de extrusão, o osso alveolar acompanha, o periodonto acompanha. Então, eu corrigi o defeito periodontal, né? Tudo bem que eu perdi um pouco de altura radicular, mas eu corrigi o defeito periodontal para depois eu trabalhar sobre essa coroa
sobre esse acidente, construindo um trabalho protético, só que corrigindo o defeito ósseo, tá? Outra indicação seria aqui, ó, a correção desse defeito. Se você condenar esse dente por conta de uma pouca inserção óssea, você pode pensar em extruir esse dente de uma forma lenta. Essa extrusão vai fazer com que o osso periodonto acompanhe, tanto o periodonto de proteção quanto de sustentação, e você pode programar a exodontia desse dente e a instalação de um implante com um osso natural do próprio paciente, sem a necessidade de enxertos. Tá? Isso é um benefício muito grande que a extrusão dental pode... Ah, mas que vantagem que eu tenho se eu vou fazer todo esse trabalho e o dente vai ser perdido? Não, você programou. Ao invés de você extrair esse dente, que estava condenado pela pouca inserção óssea, e você fazer uma manobra de enxerto, esperar mais um tempo para cicatrização, para depois instalar o implante, e nem sempre você vai ter um leito cirúrgico favorável, é mais interessante você pensar numa extrusão lenta, combinando com o paciente já ciente disso, né? Uma extrusão lenta para você conseguir o reposicionamento e a recuperação desse defeito ósseo, e depois você instalar o implante e conseguir uma harmonia de reabilitação mais efetiva. Okay? Outro caso aqui do Ingber, também em 76, um caso onde você tem uma posição aqui da linha de término invadindo o espaço biológico. Então você tem aqui o posicionamento aqui, posicionamento do núcleo, né? A extrusão lenta também dessa raiz. Então a extrusão lenta também gera a extrusão do periodonto também junto, acompanhando. Depois que esse conjunto foi destruído, procedimento cirúrgico periodontal, exposição aqui da raiz, adequação da linha de término e execução do trabalho protético de uma maneira mais efetiva. Tá? Como era o dente antes, né? Um comprimento interessante da raiz. Depois que essa raiz é destruída, ainda tem um comprimento mínimo de relação coroa-raiz 1:1, que é possível você preservar e manter esse dente sem grandes problemas. Outra situação clínica interessante de extrusão lenta, quando há invasão do espaço biológico, né? Você tem aqui lesão ao nível da crista, esse dente tem que ser extruído para que esse término fique mais aparente, acima do nível ósseo ou no máximo ao nível do sulco gengival. Então foi projetado aqui um dispositivo ortodôntico, onde o bracket é colado um pouco abaixo do X do dente, do centro do dente, justamente para o fio, quando ele se deformar, ele tem uma memória elástica, ele vai gerar uma força de extrusão, de tracionamento dessa raiz, né? Depois que essa raiz é tracionada, a gente consegue observar aqui um aumento do espaço periodontal aqui, né? Depois que essa raiz é tracionada, tem que ser mantida, contida por um período. Consegue depois executar o tratamento endodôntico, confecção de pino, preenchimento coronário e execução do trabalho protético. A gente consegue criar a possibilidade de expor mais essa linha de término e não invada o espaço biológico. Depois da instalação da coroa provisória, a sondagem clínica mostrando saúde periodontal nessa região. É claro que depois dessa fase ele vai ter que executar o trabalho protético, né? Ah, mas eu não consigo colar o bracket, eu não entendo isso, não consigo comprar. Você pode fazer dispositivo simples, você pode colar, adaptar nos dentes vizinhos uma barra de metal ou um pino de fibra de vidro, por exemplo, e essa barra esticada eu colo na entrada do conduto, posso colar um metal pin, cimentar provisoriamente e criar uma abertura. Consigo adaptar elásticos que eu passe por cima dessa barra e esse tracionamento é feito constantemente de uma força controlada. Outra maneira de você fazer, uma imagem mais antiga, mas você pode colar dispositivos para fazer o tracionamento desse dente, fazer o recorte óbvio na incisal, aproveitar parte dessa raiz para trabalhar e executar uma linha de término mais efetiva. Okay?
Em outro caso, mostrando uma fratura dental, uma uma fratura, traumática, né. Então houve uma necessidade de uma cirurgia periodontal para a execução do tratamento endodôntico, ou seja, uma remoção de parte desse tecido ósseo para poder prender um grampo, enfim, e executar um isolamento absoluto. Foi feito o tratamento endodôntico, a raiz tinha um comprimento interessante por ser um incisivo central. Foi adaptado um gancho aqui, né, junto com um dente artificial, né, e houve uma extrusão, esse restinho foi adaptado dentro da raiz, foi feita uma coroa provisória. Nessa coroa provisória foi adaptado o bracket, foi feita uma extrusão lenta, gradual, onde o periodonto acompanhou o movimento dental, tá. Aqui pode observar o nível da raiz, depois que foi feita a extrusão, ele ficou mais abaixo. Mas permitiu que houvesse aqui a exposição da linha de término e a possibilidade de adequar o preparo, né. Executou-se aqui um núcleo, tá, e depois uma coroa provisória e futuramente vai ter que ser feita uma correção do nível gengival. Como é um paciente mais novo, faz em torno de 12 anos, aguardamos aí a crescimento facial e a erupção completa e a formação da raiz para poder futuramente projetar um trabalho definitivo, mas que não condenou esse elemento dental, favoreceu até o sorriso do paciente e o crescimento facial dele, tá. Um outro caso clínico interessante, usando até um dispositivo relativamente simples, né, onde tem uma raiz, onde o término precisa ser mais evidenciado, ou seja, ele está invadindo o espaço biológico, então foi adaptado, foi cortado aproveitando que o paciente tinha essas restaurações, adaptado uma barra metálica, tanto nos dentes adjacentes, tá? Foi adaptado na raiz, aproveitando que tinha tratamento endodôntico, um, um fio dobrado, como se fosse um gancho mesmo. Foi cimentado na raiz. Esse gancho serviu como apoio para poder adaptar elásticos. E gradualmente essa força controlada, sendo feita a troca gradual a cada 3 semanas, esse elástico foi tracionando essa raiz ao ponto que ela ficou exposta, gerando a possibilidade de você executar uma linha de terminação mais efetiva, tá. A gente consegue aqui uma melhora da da posição dessa linha de terminação, fora do espaço biológico. Pode perceber aqui que o ganchinho quase encosta na barra metálica, no começo estava distante, depois ele ficou mais próximo, sinal que a sua extrusão foi efetiva. Depois da exposição, claro que foi feita a correção da linha de terminação, foi feita a correção gengival também, né? Foi já adaptado coroas provisórias, foi provado depois das coroas provisórias os, os casquetes, né? As subestruturas em zircônia, depois feita a moldagem de transferência, a, aplicada a cerâmica, e esse material, essa coroa, ela foi cimentada, tá? E adaptada e checada aqui os pontos de contato. Então, conseguimos aproveitar esse dente que estava com a linha de terminação invadindo o espaço biológico e permitiu com que a gente conseguisse uma harmonia aqui, tanto estética quanto funcional, tá? Então, assim, basicamente, extrusão com periodonto, né? Então, a extrusão ortodôntica de um único dente precisa ser extraído. É um método excelente para melhorar o nível marginal ósseo, ou seja, eh, eu não vou conseguir aproveitar esse elemento dental com uma série de problemas e raiz curta, raiz reabsorvida, mas eu tenho condição de aproveitar um pouco da inserção óssea dela e fazer uma extrusão lenta para que essa qualidade óssea fique presente, para a gente poder planejar futuramente a instalação de um implante sem necessidade de uso de enxertos. Então, a gente consegue aqui observar que a gente consegue uma extrusão gradual, né, o periodonto acompanha, tecido ósseo também acompanha, e permite a gente instalar o implante futuramente, sem a necessidade de uso de enxerto, tá. Outro caso clínico, onde a gente tem já programada a a condenação desse dente, mas o defeito ósseo é significativo, né.
a gente pode pensar em recuperar esse defeito, mantendo ainda parcialmente essa raiz, de uma forma que a extrusão lenta consiga recuperar esse defeito e mantenha o nível ósseo mais efetivo para a instalação de implantes. Foi programado aqui o tratamento ortodôntico, foi feito um contato posterior mais efetivo para dar suporte anterior. Depois foi programado, depois que tive suporte posterior, a gente programou fazer uma extrusão lenta, gradual, com forças controladas, para que essa raiz extruísse lentamente, trazendo junto o periodonto, tecido gengival e tecido ósseo. Depois que esse tecido ósseo foi recuperado, olha o que a gente recuperou como era no início, olha como o tecido ósseo foi recuperado em altura. Permitiu a instalação dos implantes, depois da extração, a instalação do implante e a melhoria do sorriso do paciente. Tá? Claro que há uma necessidade futura, depois, de correção do nível gengival, mas aquele problema inerente que o paciente tinha foi corrigido com o auxílio da ortodontia. Tá? E existe aquele binômio, né, de extrusão lenta, tracionamento rápido, quando que a gente executa um, quanto a gente executa outro, independente de rápido ou lento, o que está na variação é o intervalo das visitas do paciente no consultório. Então, o tracionamento rápido, como alguns pacientes, alguns autores preferem mencionar, mas você pode falar extrusão rápida ou extrusão lenta. Mas o tracionamento rápido, você vai executar uma mesma força, né, só que em intervalos menores. Extrusão lenta é a mesma força controlada no intervalo mais prolongado, para poder você fazer um movimento mais lento, o periodonto acompanhar. Geralmente, tracionamento rápido é indicado para raízes um pouco mais longas, mas tanto um quanto o outro usa forças específicas de acordo com o grupo de dentes. Quanto menor o volume radicular, menos força eu vou executar, né, do elástico. Então, aqui são números aqui dos elásticos executados e a força que a gente aplica, né? A gente usa um dispositivo chamado tensiômetro, que você consegue, esticando o elástico, você consegue dosar a quantidade de tensão que ele gera, né? Então, cada grupo dental é um tipo de força aplicada, ok? Então, eu falei da extrusão lenta e agora eu vou falar das indicações da extrusão rápida, né? Então, normalmente, ela necessita de raízes longas para poder você conseguir efetuar esse tipo de extrusão, né? É indicado para lesões cervicais de até 13 milímetros abaixo da crista, mantendo essa relação 1 para 1 coroa-raiz, tá? Aqui um exemplo aqui, ó, de fraturas ao nível cervical, né? Então, lesões cervicais até 13 milímetros abaixo da crista, ou seja, fraturas no nível cervical da raiz, né? Seria nessa linha aqui, ó, tá? Lesões cariosas, às vezes a lesão de cárie ou a fratura, né, acomete esse terço cervical da raiz, né? Perfurações iatrogênicas, ou seja, o paciente foi fazer um tratamento endodôntico, só que o profissional acabou saindo pela tangente, acabou fazendo uma perfuração lateral no terço cervical. Então, ainda é possível você executar o tratamento endodôntico, você cobre aqui com MTA, e você consegue fazer o tratamento endodôntico, né? Executa o tracionamento dessa raiz, ainda mantendo uma proporção coroa-raiz interessante. Ok? Aqui, ó, perfuração radicular, também. No acesso endodôntico, você consegue fechar com o MTA, fazer o tratamento endodôntico e depois tracionar ortodonticamente de forma rápida, ao ponto que o periodonto não é afetado, ou seja, você consegue manter o periodonto na posição e você simplesmente é, é, traz o dente para fora do periodonto. E você consegue fazer um preparo eliminando essa perfuração. Outro caso de perfuração, tá? Lateral, no terço cervical. Então, você consegue fazer a recuperação com MTA ou com um material restaurador, executa o tratamento endodôntico, e depois faz um tracionamento de forma rápida para que somente a raiz extrua, saia, e você consegue fazer uma linha de terminação nessa região, e aí não fica com aquela pulga atrás da orelha se
aquela perfuração vai condenar o trabalho. Reabsorções radiculares, né? As reabsorções radiculares vão funcionar como se fossem perfurações, né? Vai ter um menor diâmetro aqui da raiz, a parede vai ficar mais estreita, né? Com tomografia a gente consegue observar. Então, a gente consegue fazer o mesmo procedimento, né? Para executar o tratamento endodôntico, depois você pode executar o tracionamento rápido e expor mais essa região mais frágil para internamente, né, de maneira supragengival, e executar a linha de término na posição correta, né? Desde que a sua raiz tenha um comprimento mínimo de 1:1. Tá? Para toda indicação tem uma contraindicação, né? Contraindicações de extrusão rápida, fraturas verticais ou longitudinais, ou seja, aquela fratura que não mais é no terço cervical, é no terço médio ou no terço apical, ou fraturas longitudinais, realmente o dente não tem condição de ser aproveitado. Mas o que você pode fazer, se o nível ósseo estiver alterado, é você fazer o tracionamento lento para poder trazer aquele defeito ao nível dos dentes adjacentes e fazer a exodontia e a instalação de implantes. Ok? Outra situação que é contraindicado é quando você tem espaço protético insuficiente, ou seja, você tem uma microdontia e você quer fazer um tracionamento desse dente que é pequeno, ou seja, a distância mesodistal dele já é pequena, e quando você for fazer a execução do perfil de emergência, você vai fazer uma coroa muito maior do que realmente ela é, que a raiz comporta. Então, a raiz é muito estreita para o tamanho de raiz, o tamanho de coroa um pouco mais extenso. Então, geralmente é contraindicado esse tipo de situação, uma extrusão rápida, porque você não vai ter efetividade de reabilitação ou de restauração. Tá? Anatomia radicular desfavorável, ou seja, principalmente em relação a raízes muito divergentes, né? Essa aqui não, a raiz dentro da condição normal, mas comparando essa raiz numa condição normal com essas raízes extremamente divergentes, quando você fizer uma extrusão rápida, essa raiz divergente pode tocar na raiz do dente adjacente e, né, favorecer uma reabsorção radicular externa. Então, geralmente, raízes muito divergentes é contraindicada a extrusão rápida também, tá? Outra anatomia radicular desfavorável é quando você tem lesões de furca, né? Ou seja, furca alta, ou tem deficiência aqui, pouca inserção óssea. Então você vai fazer uma extrusão rápida, você vai ter uma pouca implantação desse dente no arco, consequentemente, o aproveitamento dele para a restauração protética vai ficar ineficiente. Mesma coisa, que só que em dente anterior, né? Pouca inserção, problemas estéticos, né? Relacionados com papilas reabsorvidas por conta da perda óssea. Então, a papila gengival acompanhou o tecido ósseo que foi reabsorvido. Então, essa doença periodontal não é favorável para você fazer uma extrusão rápida. Aqui sim é favorável você fazer uma extrusão lenta, né? Depois programar também fazer uma instalação de implantes ou uma prótese fixa. Ok? Problemas endodônticos, né? Calcificações radiculares, conduto, né? Dilacerações, como você vai fazer uma extrusão, né? Se você vai ter pouca dimensão, proporção coroa-raiz, né? Você vai extruir, só que parte dela está girada. Não consigo fazer um pino curvado. Muitas vezes eu consigo fazer o tratamento endodôntico de raízes curvas, mas não um pino protético, né? Raízes curtas, como você vai fazer uma extrusão rápida, assim, vai comprometer aqui a proporção coroa-raiz. E aqui um canal calcificado, inviabiliza o tratamento endodôntico, consequentemente inviabiliza o aproveitamento. O paciente pode ter uma lesão periarticular e a inviabilidade, a impossibilidade de tratamento endodôntico. E anquilose, né? Você pode ter uma anquilose dental, ou seja, a união entre a raiz e o osso, inviabilizando a extrusão, tanto lenta quanto rápida. O dente não pode ser deslocado, não faz sofrer movimentação ortodôntica. É um dente que está fadado a ser condenado, sem possibilidade de tracionamento. Praticamente aqui em dentes com fratura corono-radiculares ou outras fraturas subgengivais. Então, a força é controlada em intervalos menores. Na extrusão dental lenta, a força é controlada em intervalos maiores. Há um risco, sim, de rompimento do feixe vascular nervoso, né? Mas você pode executar dispositivos simples para trazer o dente do ponto A para um ponto B, nesse caso aqui, né?
ou uma extrusão rápida, né, para depois o aproveitamento protético dessa linha de terminação que estava próximo do nível ósseo, para executarmos uma linha de término mais efetiva e corrigir a anatomia dental desse dente. Né. Resumindo, a gente tinha falado para hoje sobre as extrusões dentais, né? A extrusão dental rápida, o periodonto, ele tende a não acompanhar, ou seja, eu tenho somente o dente e a raiz fazendo, sendo extruída, mantendo ainda o contorno gengival. Na extrusão lenta, o periodonto ele tende a acompanhar o movimento dentário. Então, eu preciso corrigir defeitos ósseos, ou eu posso fazer uma extrusão para melhorar a minha linha de terminação. Consequentemente, depois que eu corrigir a linha de terminação, eu tenho que fazer a correção do meu contorno gengival, né? Desde que eu tenha uma proporção coroa-raiz mínima de 1:1, né? Queria terminar mencionando Arquimedes, né? Que falou que com uma alavanca ele conseguia movimentar o mundo. Então, a ortodontia ela consegue, com movimentos mecânicos de alavanca, movimentar raízes dentais, né? E a nossa alavanca não seria efetiva se nós não tivéssemos aqui essa linguagem, né? Que não é uma linguagem, é, uma língua oculta, diferente, mas isso aqui são dobras de fios que é muito temido por estudantes de odontologia, cada e estudantes de ortodontia também, né? Que acabam ficando com os dedos todos machucados, mas o final é reconfortante. A gente consegue movimentar o dente de uma maneira mais efetiva e eficiente. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade e mais uma vez lembrando, né, fiquem em casa, se protejam o máximo que vocês puderem para poder, nessa época de contaminação do vírus, né, podemos estar presentes juntos no momento mais breve possível. Obrigado.